última reunião não vai ser no último sábado, vai ser no dia 24, uma quinta-feira à noite, na Associação Médica. Não vai ser aqui também. Vai ser uma sessão solene de encerramento do Pensar Mineiro. Eu estou avisando isso porque tem as pessoas aí que estão pegando os pontos, né? Tem que ter as 5 frequências. E vamos ser homenagem ao professor Abraão Salomão. No caso, vai ser do Zé Neto, defendido pelo Divino lá de Montes Claros. Conto com a presença de todos, obviamente. Precisamos disso para fazer uma bela homenagem ao professor Abraão Salomão, fazer um belo encerramento. Vai haver uma palestra também sobre alguns assuntos de cálcio e fósforo, promovida pela Abbott, que é a patrocinadora desse evento. E é muito importante para nós, a presença de todos, a aderência a esse evento, porque nós vamos agora, em novembro, entrar com um pedido de patrocínio para o ano que vem. Então, é muito importante nós cumprirmos a nossa parte, darmos o nosso retorno, que é a presença. Então, somente o que eu estou pedindo é a presença. E que quero que vocês conclamem a todos para nós estarmos lá. Para o ano que vem, o Nefrominas, nós temos o Congresso Internacional de Litíase, que o Zé Augusto vai falar aqui também, em abril, em Ouro Preto, e temos o Nefrominas em 22 e 23 de junho. Coloquem na agenda, viu, Loura? Coloquem na agenda aí, 22 e 23 de junho. Nós vamos trazer um convidado internacional esse ano e vamos trazer alguns convidados também do país. Nós fazemos um belo Nefrominas, se Deus quiser. Vai vir o Zé Augusto propôs a tentar um convidado estrangeiro para nós, para a gente fazer uma revisão boa sobre inibição da aldosterona, sobre esse problema do sistema renina-angiotensina, aldosterona no processo da doença renal. Combinação particular, vai ser essa aula, acho que vocês não deviam perder, que vai ser um espetáculo. E ela, inclusive, quebra muitos mitos e muitos paradigmas. Deu essa aula no Congresso Brasileiro, mas foi na quarta-feira, no último dia, 8h30 da manhã. Então, pouca gente viu. Nós estamos querendo fazer uma aula magistral com esse professor. Queremos agradecer a presença da Michele, que retorna aqui ao nosso convívio. Ela foi minha tesoureira, um anjo da guarda que Deus pôs nesse meu tempo aqui na Sociedade Mineira, uma pessoa que realmente eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por tudo que ela significa nesse trabalho dela. Quero agradecer ao professor Moura, que mais uma vez, com essa gentileza, com essa nobreza, vem aqui nos abrilhantar essas nossas reuniões do sábado. E agradecer ao professor José Augusto Menezes, recém-chegado da Inglaterra, onde ele passou um tempo como professor convidado de Oxford, dando aula lá por 90 dias. E hoje atendeu ao nosso chamado e veio aqui defender essa posição, discutir esse caso que a Michele vai apresentar. Então, boa sorte, que tudo se corra bem. E quinta-feira, dia 24, por favor, presença de todos. Obrigada, Ricardo, pelas palavras. A gente fica agradecido de estar aqui participando novamente do projeto Pensar Mineiro. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial ao Luiz Moura, que sempre está prestigiando os eventos aqui de Minas, e ao Zé Augusto, que se propôs a debater esse caso que não é de litíase, né? Então, vamos inicialmente apresentar o quadro clínico. O Zé Augusto fará o debate do caso. Posteriormente, o Dr. Luiz Moura vai fazer o comentário do patologista. E a seguir, a gente vai fazer um resumo do quadro, da patologia em questão, mas com foco na parte clínica. Bem, é uma paciente de 75 anos, feminina, leucoderma,
do Lar Natural e Residente Belo Horizonte, que estava polisintomática até um mês antes da internação, quando, após carregar o neto, ela teve uma lombalgia, tendo feito uso de anti-inflamatório por 3 dias. Após esse uso, ela iniciou com um quadro de mialgia, diarreia, sem melhora com o uso de norfloxacina. Ela cursou com piora do quadro, com prostração, vômitos, persistência da diarreia, procurou novamente o pronto atendimento, quando foi evidenciada a elevação das escórias. Nessa ocasião, ela iniciou a hemodiálise e transferida após uma semana para o serviço onde a gente trabalha para dar continuidade na propedêutica e tratamento. Negava febre, urina espumosa, macromatúria, edema, artralgia e teve uma melhora significativa da diarreia e do quadro clínico geral com hemodiálise. Estava assintomática. Na história pregressa, ela negava hipertensão, diabetes, dislipidemia, abuso de anti-inflamatórios, infecção urinária de repetição, nefropatia, gota, apenas um relato de mastectomia há muitos anos, sem necessidade de quimio-radioterapia por causa de um tumor de mama. Um controle regular na mastologia. Negava o uso regular de qualquer medicação e apresentava um controle irregular na clínica médica com exames sem alterações significativas de cerca de 3 anos, com uma creatinina de 0,9 no sedimento urinário normal. História familiar negativa para a nefropatia. Ao exame físico, bom estado geral, afebril, eutrófico, hidratada, nictérico, edema leve, periférico, sem racha, hipocorada, pressão de 13/8, bulhas normorrítmicas normofonéticas, frequência respiratória de 18, eupneica, murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios, abdômen plano, livre e sem víscera megalítica. Os exames do PA, antes do início da hemodiálise, a hemoglobina de 10, os glóbulos de 9.900 sem desvio, uma ureia de 186, uma creatinina de 11, potássio de 5, sódio de 135, um fósforo de 6 e não havia sedimento urinário. No exame da transferência, nos 10 dias após, a hemoglobina de 9.3, hematócrito de 28.7, um VCM de 82, global de leucócito de 12.670, sem desvio, plaqueta de 217.000. Ureia de 85, creatina de 7, sódio 136, potássio 4.6, cálcio 9.8, fósforo 3.2, ácido fólico B12, insaturação, ferro normais, uma ferritina um pouco mais aumentada, 1.225, proteína total de 4.6, albumina de 2.4. HBsAg, HIV e HBC e anti-HBs negativo. Sedimento urinário, pH de 6.5, uma cruz de proteína, uma cruz de leucócito, uma cruz de hemoglobina, leucócito 10 por campo e uma urocultura negativa. O raio-x de tórax dentro da normalidade, ultrassom com risco ao aumento difuso da ecogenicidade, uma redução leve da diferenciação corte-medular. Rim direito de 10.6, rim esquerdo de 10.8, um eco com uma fração de ejeção de 76%, uma insuficiência mitral leve. Proteinúria de 24 horas, 954 miligramas e um volume de 1.150 ml. Fator reumatoide negativo, ANCA negativo, antispectrolizina O negativo, crioglobulina negativo, IgA normal, um FAM 80, um DNA nativo negativo, CH 50 de 149, um C3 mais baixo, 53, valor de 79 e 150, um C4 mais baixo, de 14,5, valor normal de 16 a 38, eletroforese de proteína com albumina de 2,6, sem pico monoclonal. E a investigação estava em andamento quando foi realizada a biópsia guiada por ultrassom no dia 22 de setembro. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Ricardo, especialmente, por estar aqui participando do Pensar Primeiro. Acho essa iniciativa fantástica, Ricardo, que você criou na Sociedade Mineira de Oftalmologia. Acho que realmente discussão de caso clínico a gente aprende demais com a discussão de caso clínico. Talvez seja a forma melhor de se aprender medicina, porque exige muito. Eu acho que
a minha posição é uma posição muito difícil, porque você tem que pegar um caso desse e tentar destrinchar, e a gente vai fazer uma hipótese diagnóstica, e essa hipótese diagnóstica pode estar totalmente errada, de acordo com a biópsia renal, porque, na verdade, o que vai definir mesmo vai ser o Luiz Moura que vai definir para nós. Então, eu acho que realmente é muito interessante isso, porque a gente aprende bastante. Mesmo se eu não acertar o diagnóstico, eu tenho certeza que eu vou aprender bastante com esse caso. Mas eu acho que é importante, quando a gente discute um caso clínico, pensar quais seriam as principais questões, quais são as questões mais importantes para o raciocínio de um caso clínico. Eu acho que isso serve para toda hora que nós formos fazer, o raciocínio clínico é fundamental. Conversar com o paciente é fundamental. O exame físico é fundamental. Então, primeira coisa, nós temos que saber qual é a idade do paciente. Ele é jovem, ele é idoso, qual que é o gênero, qual que é a cor da pele. Isso tudo tem uma influência, às vezes, no nosso raciocínio clínico. Qual que é a altura e peso do paciente? Ele é obeso, ele está desnutrido, ele perdeu peso agudamente. Qual é a sua profissão? Será que essa profissão tem alguma influência no caso atual? É natural de região endêmica para alguma doença específica? Isso também pode ter alguma influência? Tem história pregressa de alguma doença? Apresenta história familiar de alguma doença específica? Trata-se de um caso agudo, crônico ou crônico acutizado, ou subagudo. O paciente apresenta comorbidades que podem interferir no caso atual? O caso enquadra-se em alguma síndrome? Isso também é muito importante. Será que ele tem alguma síndrome? Trata-se de uma doença debilitante, degenerativa, consumptiva? Apresenta alguma alteração no exame físico ou laboratorial que complementa os dados clínicos atuais? Então, essas questões são fundamentais para que a gente faça um raciocínio e siga uma linha. Eu sempre, quando eu tinha os residentes no hospital, eu sempre falava, olha, o raciocínio clínico é fundamental. Você não precisa necessariamente acertar o diagnóstico. Porque o diagnóstico, às vezes, ele é feito através de uma biópsia, através de um outro exame complementar, mas você fazer um raciocínio clínico, examinar bem o paciente, colher bem uma história, isso é fundamental. Então, no caso em questão, quais são os dados positivos? O paciente, então, se tratava de uma paciente idosa com lobalgia, mialgia e diarreia, com evidências ultrassonográficas e laboratoriais de doença renal crônica. Por quê? Tem um aumento da epigenicidade renal, tem uma perda da diferenciação córtico-medular, tem uma anemia, tem um fósforo elevado e um PTH elevado. Tem creatinina e ureia sérica elevados. Apresenta ainda uma ferritina muito elevada sem relato de uso de ferro. Tem leucocitose sem alterações na contagem diferencial. Apresenta uma ateromatose aórtica, tem uma proteinúria não nefrótica, tem uma albumina sérica baixa, tem uma taxa de filtração glomerular muito reduzida e tem um complemento baixo. Isso é muito importante. Tanto é que eu ressaltei ali as custas de C3 e C4. Quais são os dados negativos relevantes nesse caso? Eletroforese sem proteína monoclonal. Screening sorológico negativo, sobretudo ANCA. O FAN em baixo título. Uma crioglobulinemia negativa. Um sedimento pobre. Aí questiona-se, será que esse sedimento pobre é pobre mesmo ou é por um laboratório, exame de qualidade confiável? Mas a princípio é um sedimento pobre. Então eu tenho que raciocinar em cima desse caso que foi me apresentado. Também é muito importante salientar aqui, toda vez que nós estamos diante de um caso clínico, quais foram os dados relevantes não mencionados nesse caso, que faltou para ajudar no meu raciocínio. Altura e peso da paciente, isso não foi relatado. Não foi relatado se ela tem história de perda de peso recente. Não foi relatado a cor da pele. Não foi feito, ou se foi feito, não foi relatado o fundo de olho. Ela nega história familiar para nefropatias, mas não me foi relatado se tem história familiar para outras doenças, como neoplasias, doenças crônico-degenerativas. Dosagem do ácido úrico, também não vi. Muitas vezes, o ácido úrico hoje eu acho fundamental. Eu coloquei isso aqui exatamente para chamar a atenção, porque muitas vezes a gente esquece de pedir ácido úrico. E ácido úrico, hoje, nós sabemos que é um marcador de lesão endotelial, né? É um marcador de doenças mieloproliferativas.
Então, ele pode nos ajudar bastante. Isso não tinha. A imunofixação de proteína sérica urinária também não foi relatada. Depois, quarta-feira, a Michele me falou qual foi o resultado dessa imunofixação. Mas no caso clínico não foi relatado. E eu preparei esse caso clínico todo não tendo essa informação. Lipidograma também não foi relatado e também não foi relatado provas de função hepática. E eu acho que esses são dados muito importantes também que não foram relatados. A abordagem diagnóstica por síndromes, então. Então, dentro daquele raciocínio clínico que eu coloquei para vocês, nós temos que pensar, esse quadro enquadra, assim, alguma síndrome? Parece que sim, parece que tem um diagnóstico sindrômico de doença renal crônica, mais uma lesão renal aguda superposta. Pelo que foi relatado, parece que ela agudizou com alguma forma. Diagnóstico etiológico nosológico. Para doença renal crônica, glomerulopatia hipocomplementêmica, às custas de C3 e C4, podendo evoluir para a cronificação. Para lesão renal aguda superposta, nefropatia, necrose tubular aguda nefrotóxica, por anti-inflamatório não esteroide e ou isquêmica. O paciente evoluiu com vômitos e diarreia. Então, possibilidade? Sim, existe. Também, a gente sempre esquece de paciente idoso com ateromatose, como mostrou o ultrassom, de uma insuficiência renal aguda ou uma doença renal crônica por ateroembolia. Tá? A gente sempre tem que pensar em diagnóstico desse quando a gente está diante de um paciente idoso que apresenta um quadro de doença renal, isso tem uma causa específica, não esquecer disso. No caso em questões, as hipóteses diagnósticas sugeridas pela Michele foram glomerulonefrite rapidamente progressiva, mediada por imunocomplexos, nefrite intersticial aguda, rindomieloma, nefrite lúpica, necrose tubular aguda, mais glomerulonefrite membrana proliferativa. Dentro todas essas hipóteses, chama um pouco a atenção o rindomieloma pelo quadro clínico e necrose tubular aguda, mais glomerulonefrite membrana proliferativa. Por que me chamou a atenção essas duas? E não a glomerulonefrite rapidamente progressiva, mediada por imunocomplexo? Porque, normalmente, esse quadro clínico é um quadro rapidamente progressivo, é um quadro realmente agudo, e de uma progressão muito rápida, e normalmente evolui com um complemento normal, de uma maneira geral. Esse paciente não era um quadro agudo, e também tinha um complemento baixo. Nefrite intersticial, o mesmo raciocínio. Nefrite lúpica, os marcadores de lúpus dessa paciente estavam negativos e o quadro clínico também não sugeria muito. Por isso que eu ressaltei essas duas patologias. Mas eu acho que a hipocomplementemia pode ser a chave do diagnóstico clínico, nesse caso. Então, quais são as doenças hipocomplementêmicas que nós temos hoje descritas? Todas essas que vocês estão vendo aí. Tá? E do quadro clínico que foi apresentado, me chama a atenção a glomerulopatia membrana proliferativa e também entra no diagnóstico diferencial uma doença renal ateroembólica. Vou falar um pouquinho de doença ateroembólica, embora que eu acho que esse caso especificamente não é o caso, mas é só para vocês chamarem a atenção, porque muitas vezes a gente não lembra desse diagnóstico, então vou fazer uma rápida passagem nessa doença renal ateroembólica. É uma embolização de cristais de colesterol que ocorre quando parte de uma placa aterosclerótica rompe e emboliza distalmente, resultando em oclusão parcial ou total de múltiplas pequenas artérias, levando à isquemia do tecido ou óvulo. A embolização de cristais de colesterol geralmente afeta pacientes idosos com aterosclerose erosiva difusa. A embolização de cristais de colesterol é muitas vezes visto após a manipulação da aorta ou outras grandes artérias. Então, paciente idoso que manipula, faz algum... A gente tem que pensar nesse diagnóstico. Mas eu ressaltei ali que pode também ocorrer espontaneamente. Pode ter sido esse caso. Os pacientes com embolização renal por cristais de colesterol, eles podem apresentar um declínio agudo da taxa de filtração glomerular dentro de 1 a 2 semanas, de um evento incitante. Pode também ter uma apresentação subaguda,
em que a disfunção renal progressiva ocorre em semanas após o insulto. E pode também, veja bem que interessante, evoluir com uma insuficiência renal crônica estável com características clínicas semelhantes àquelas de nefropatia isquêmica devido à estenose da artéria renal bilateral. Então pode ter insuficiência renal aguda, subaguda ou crônica. O exame de urina é pouco alterado com proteinúria leve, no entanto a proteinúria nefrótica, na faixa até de 11 gramas por dia, tem sido relatado esporadicamente. Alguns pacientes têm um sedimento urinário mais ativo, incluindo hematúria, mas é mais raro. Normalmente é um sedimento urinário muito pobre, como o dessa paciente. Outros dados laboratoriais incluem eosinofilia e hipocomplementemia, possivelmente refletindo a ativação imunológica na superfície exposta do átrio do êmbolo. E o fundo de olho é muito importante nesse caso, por isso que eu falei, é um dado que não foi mencionado, que eu achei relevante, porque entra no diagnóstico diferencial desse caso, mostrando as placas de Wallenhorst. Essa é o fundo de olho mostrando essas placas, bem nítido. Então, quando você tem um caso desse, é suspeito, você faz o fundo de olho com um exame muito simples. Se você vê isso aí, você praticamente pode fechar o diagnóstico. Então, é fácil. Vou falar um pouco agora da outra hipótese que eu ressaltei lá, nesse caso, né, de glomerulonefrite membrano-proliferativa. Também chamado glomerulonefrite mesângico-capilar ou glomerulonefrite lobular. É uma lesão incomum, pelo menos nas nações desenvolvidas, e devido à extrema heterogeneidade dos processos patológicos que podem ser responsáveis pelo padrão de lesão, é melhor não considerá-la como uma doença específica. Então, eu achei isso muito interessante. Doença membrano-proliferativa normalmente não é uma doença específica. Ela é normalmente secundária a outras doenças sistêmicas. Então, ela pode, em casos raros, pode ocorrer em forma idiopática. Mas o mais comumente é secundário a uma ampla variedade de distúrbios, incluindo doenças de depósito de imunoglobulina monoclonal, doenças autoimunes, como essas que aí estão relatadas, eu não vou ler todas. Então, dentro dessas causas aí, o que me chamou a atenção foi doenças de deposição de imunoglobulina monoclonal. Tem a glomerulonefrite membrana, todos nós sabemos que são 3 tipos. O tipo 1 é caracterizado por discretos depósitos imunes no mesângio, no espaço subendotelial, semelhante ao observado da nefrite lúpica. E ela é atualmente uma doença muito rara e idiopática, a glomerulonefrite membrano-proliferativa tipo 1 idiopática. Então, normalmente, a gente tem que observar em doenças secundárias, doenças crônicas por imunocomplexo. E aí me chama a atenção, novamente, aparece aí doenças de depósito de imunoglobulina monoclonal. Tem o tipo 2, que é caracterizada por um depósito denso, né? E é considerada uma entidade distinta por causa de um defeito da via alternada do complemento. E o tipo 3, que o Luiz Moura sabe muito melhor do que isso aí, é uma doença de imunocomplexo semelhante ao tipo 1, no entanto, ela apresenta os depósitos subepiteliais mais proeminentes. No caso clínico em questão, casos de membrana proliferativa no idoso devem ser exaustivamente investigados para doenças sistêmicas, sobretudo para proteinemias. Nesses casos, a imunoeletroforese, não mencionada no caso, depois dita pela Michelle na quarta-feira última, ganha importância tendo em vista sua maior acurácia quando comparada à eletroforese convencional. Porque a eletroforese convencional foi negativa nesse caso. E se houver paraproteinina pela imunoeletroforese, deve-se pensar em doença de depósito de cadeia leve, em doença de depósito de cadeia pesada ou amiloidose. O quadro clínico de amiloidose não é o quadro clínico dessa paciente. Amiloidose evolui com macroproteinuria, proteinúria nefrótica, cardiomiopatia restritiva, hepatoesplenomegalia, síndrome do túnel do carpo, e 10% dos pacientes apresentam mieloma múltiplo. Entretanto, a doença de depósito de cadeia leve se encaixa um pouco nesse quadro clínico. O paciente que tem uma síndrome nefrótica e ou insuficiência renal, normalmente os pacientes que evoluem mais com insuficiência renal e não síndrome nefrótica têm mais lesão tubular, tá? É uma alteração de lesão tubular.
A maioria dos pacientes com envolvimento renal evolui para o estágio final da doença renal crônica, exigindo diálise. Foi o caso dessa paciente. Menos frequentemente ocorre o envolvimento do fígado com hepatomegalia e disfunção hepática, que também é o caso dessa paciente, ela não tinha provavelmente isso. Raramente envolve o coração, também não envolveu, como no caso da amiloidose. Pacientes podem evoluir para o mieloma múltiplo, ou podem, no diagnóstico, apresentar já o mieloma múltiplo, nesse diagnóstico inicial. Então, diante desse quadro, eu pensaria muito nisso. A natureza dos depósitos tissulares na doença de deposição de cadeia leve é composto por cadeias leves capa, granular e não fibrilar. Não se ligam ao vermelho combo, não se ligam ao componente PCR do SAP. Posso falar o resultado da imunofixação ou não? A gente não colocou porque ela chegou depois da biópsia. Então eu preferi não falar. Não sei. Então tá. Vou falar um pouquinho agora de mieloma múltiplo, porque nós vimos que pode ter uma associação aí. E uma das hipóteses que a Michelle levantou é rindomieloma. Então vou falar um pouquinho disso, porque também eu acho que pode entrar nesse diagnóstico. Então, o mieloma múltiplo, suspeita diagnóstica quando um ou mais dos achados clínicos estão presentes. São esses aí. Dorócia com lesões líticas. Será que essa dor lombar dessa paciente não era? Né? Eu sempre aprendi. Eu tinha um professor que sempre falou comigo, olha, paciente idoso com anemia e dor lombar, pense em mieloma múltiplo. Pense em mieloma múltiplo. E essa paciente tinha anemia, tinha dor lombar e é idosa. Então, isso é um quadro interessante. Concentração maior de proteínas totais no soro e ou presença de uma proteína monoclonal na urina ou soro. Sinais sistêmicos ou sintomas sugestivos de malignidade, como anemia não explicada. Hipercalcemia, que pode ser assintomática ou descoberta por acaso. Essa paciente não tinha hipercalcemia. Insuficiência renal aguda, ou pode também evoluir para insuficiência renal crônica. A apresentação clínica do mieloma normalmente é anemia, 73% dos pacientes têm. O paciente tinha, dorócia, 58%, também essa dor lombar podia ter sido, embora que não tinha raio-x ósseo dessa paciente, mostrando lesões líticas. Só de tórax? Só de tórax. Não tinha lesões líticas. A creatinina elevada, essa paciente também tinha, fadiga generalizada, fraqueza, 32%, hipercalcemia acontece em 28%, quer dizer, o fato de você não fazer o diagnóstico de mieloma, não ter hipercalcemia, não precisa, porque só 28% dos pacientes têm perda de peso, e metade desses pacientes que têm perda de peso, têm uma perda de peso muito grande, não foi informado se essa paciente tinha perda de peso, estava evoluindo com perda de peso importante. Os tipos de doença renal no mieloma múltiplo, classificados pelo local primário da lesão. Então tem o glomerular, pode ser por amiloidose ou por deposição de imunoglobina monoclonal, e pode ter a doença de deposição de cadeia leve, concomitando com o mieloma. Tem a lesão tubular. Normalmente, quando o paciente evolui, mas com doença renal crônica sem síndrome nefrótica, o túbulo deve estar mais acometido. Isso nós vamos ver depois, se existe isso mesmo na biópsia. Mas no tubular, tem a parte da nefropatia por cilindros, que é o chamado rindomieloma, né? E foi questionado se essa paciente tinha. Disfunção tubular distal, disfunção túbulo proximal, síndrome de Fanconi. Às vezes o paciente apresenta apenas uma disfunção tubular distal ou uma síndrome de Fanconi com o mieloma. O paciente tem um mieloma múltiplo. E também tem a parte intersticial, que é mais rara, né? Que é a infiltração de células plasmáticas e a nefrite intersticial. Então, todas essas possibilidades podem existir na biópsia renal de quem tem mieloma. É interessante falar um pouquinho de imunofixação sérica, no caso do mieloma, porque 52% tem IgG, 21% tem IgA, 16% tem kappa ou lambda, de cadeia leve, né? E mais raramente os outros, né, de cadeias mais pesadas. E é interessante observar que mesmo na imunofixação, 6,5% podem vir negativos. Então, o fato também de vir uma imunofixação negativa não exclui o diagnóstico.
O rindomieloma, então, os fatores mais importantes que promovem o desenvolvimento do rindomieloma são uma alta taxa de excreção de cadeias leves, uma depressão de volume e uma hipercalcemia. Nesse caso, por exemplo, nós podíamos pensar, essa paciente estava evoluindo, pelo que foi dito, ela era oligossintomática, e parece que rapidamente ela teve um quadro, depois que teve uma dor lombar, teve um neto, etc., teve diarreia, teve vômitos, ela contraiu o volume. Será? O diagnóstico só pode ser feito definitivamente com biópsia renal. Tá? É o que nós vamos ver se existe alguma coisa. No entanto, o diagnóstico é frequentemente estabelecido em caso de insuficiência renal aguda, identificando a presença de grandes quantidades de cadeias leves livres, monoclonais no soro e na presença de uma proteína monoclonal na urina por eletroforese de proteínas e imunofixação. Só para salientar que essa paciente também tinha uma ferritina muito elevada, a gente pensar quais seriam as causas de ferritina elevada. Doenças inflamatórias, obesidade, doenças malignas, hemocromatose e doenças hepáticas. A obesidade eu não sei, porque não foi informado o peso dessa paciente. Mas eu pensaria, no caso, me chama a atenção doenças inflamatórias, doenças malignas. Tá? Me chamaria a atenção também para ver essa causa, por que essa paciente tinha essa ferritina tão alta, 1.200 e tanto de ferritina. Então, no caso em questão, sugere um quadro de doença renal crônica agudizada, secundária provável doença sistêmica, causando baixa de complemento, ferritina elevada e anemia. O diagnóstico de doença de depósito de cadeia leve e ou mieloma múltiplo pode ser considerado. Possibilidade de necrose tubular aguda e glomerulonefrite membrana projetiva também entra no diagnóstico inicial. Mas a necrose tubular aguda por anti-inflamatórios é pouco provável, dose pequena e período curto. Hipovolemia por náuseas e vômitos pode explicar, mas seria reversível, que parece que não aconteceu. A glomerulonefrite membrana proliferativa bem provável, mas qual a causa? Uma vez que a forma idiopática é rara e ocorre mais em pessoas jovens. Muito raro e só em jovens. Então, praticamente, não é o caso dessa paciente. Dentro das causas secundárias de glomerulonefrite membrana proliferativa, a mais provável, no caso, seria por deposição de imunoglobina monoclonal. Voltando, então, ao diagnóstico de doença de depósito de cadeia leve e ou mieloma múltiplo. Essas minhas considerações. Obrigado, gente. Eu vou ecoar as palavras do Zé Augusto em direção ao Ricardo, por esse trabalho magnífico que ele faz em relação a essas reuniões para discussão de casos clínicos e que, efetivamente, concordo com vocês, Augusto, talvez seja a forma melhor de se aprender medicina, não só nefrologia, medicina de uma forma geral. Eu costumo dizer que as nossas especialidades nasceram juntas e são irmãs siamesas. A nefrologia surge nos anos 50, a biópsia renal também surge ao redor dos anos 50 como um método efetivo. Uma aprendeu com a outra e uma depende muito da outra para que ela tenha o seu potencial máximo desenvolvido. Por isso, sempre é lícito imaginar que um bom nefrologista, ou aquele que explora esta área específica da clínica médica, ele consegue deduzir o aspecto histológico, como também é verdade que um bom patologista renal consegue deduzir a clínica a partir apenas da morfologia. Esse exercício, ele na verdade, de deduzir a clínica a partir da morfologia, ele na verdade é uma tentativa de minorar a frustração que o patologista tem por não ter consigo aquilo que os clínicos têm de sobra, que é o tempo. Na patologia, a imagem é estática. Nós só temos espaço. O tempo, a gente deduz. E, portanto, é um tempo virtual. É um tempo que não tem medida dentro daquilo que a gente conhece de tempo. Já o clínico tem o tempo que ele quer, ou que ele deseja, porque ele pergunta, ele instiga, ele recupera a informação temporal. E essa, muitas vezes, é fundamental, como vocês viram no raciocínio do Augusto, é fundamental na compreensão daquele fenômeno. O que nós vemos, nós patologistas vemos, é a imagem estática de um determinado momento. E esta imagem estática pode ser simplesmente
a observação pura e simples, e, portanto, a partir dali, um laudo, um relatório descritivo, o que eu considero pouco inteligente. Isso não precisa ser muito esperto para fazer, basta ter sensibilidade e treinar um pouco. Ou, a partir de uma imagem estática, tentar vislumbrar todo um processo acontecido com o indivíduo num momento único da sua existência. Em outras palavras, ver a história ser contada a partir daquele aspecto morfológico. Isto eu acho mais inteligente, mas é muito difícil de se fazer. E, portanto, passa a ser sempre esse objeto de perseguição dos patologistas que querem ser diferentes, não melhores nem piores, mas querem ser diferentes frente a uma determinada realidade. Então, o primeiro aspecto que eu queria mostrar para vocês é o aspecto histológico da biópsia, vista no menor aumento. A gente sempre começa do grande para o pequeno. Do grande para o pequeno no sentido, primeiro a distância e depois nós vamos nos aproximando para ver cada vez mais perto. Porque isso faz parte, um pouco, da evolução de como o homem se relacionou com as imagens. As máquinas de visão, começando pelo telescópio e depois pelo microscópio, permitiram ao homem se aproximar das coisas. Uma no macrocosmo e a outra no microcosmo, que é o reflexo de um e de outro. Então a gente sempre começa com o menor ou mais próximo do nosso mesocosmo, pequeno aumento. E aqui a gente já percebe que é uma lesão essencialmente tubular. Ela tem cilindros variados. Tem cilindros, a gente vê lá em cima um cilindro, outro cilindro, cilindros em vários lugares ao longo dessa biópsia. Então, numa primeira impressão, a doença é essencialmente uma doença tubular com ectasia e com cilindros. Isso por si só já nos limita a algumas hipóteses diagnósticas muito mais ligadas à lesão túbulo-intersticial do que doença glomerular. Os glomérulos são pouco visíveis aqui. Se nós prestarmos atenção, tem um glomérulo aqui, que quase se confunde com a estrutura tubular. Mas ele não chama a atenção. Vamos chegar um pouquinho mais perto e esses cilindros ficam mais evidentes. Então agora eu tenho um glomérulo, nesse ponto. Aqui o polo vascular, aqui toda a estrutura glomerular com a característica habitual. E o que domina o campo são cilindros ou dilatações tubulares importantes com cilindros e, mais interessante, cilindros com aspecto heterogêneo. Alguns são bem corados, outros são pálidos, outros têm um aspecto variegado. Isso por si só nos dá a impressão e nos permite raciocinar que esses cilindros, na verdade, têm composições proteicas ou químicas diferentes. Isso já nos ajuda a imaginar que provavelmente não é uma única coisa que está causando a deposição dentro do tubo e, consequentemente, a dilatação. Quando se olha quadros desse tipo, em que o quadro principal é ectasia tubular em cilindros, dois grandes diagnósticos devem passar imediatamente pela cabeça. O primeiro diagnóstico é glomerulopatia colapsante. Tanto é que a gente não precisa nem achar um colapso glomerular, mas achando os cilindros tubulares, a ectasia tubular, com grandes cilindros e alinos, o diagnóstico de glomerulopatia colapsante é o primeiro a ser pensado, mesmo na ausência do colapso propriamente dito. E o segundo é esse diagnóstico que nós estamos vendo, em que os cilindros não são homogêneos e alinos, são heterogêneos, são irregulares na sua composição e na sua forma. Visto em outras colorações, eles vão ficando com atividades ou com impressões pictóricas diferentes. Aqui, numa coloração por um tricrômio, eu tenho glomérulos absolutamente dentro dos padrões da normalidade e os cilindros com as suas matizes de cores diferentes, inclusive com formas diferentes. Numa impregnação agêntica, eles também nos mostram esta variação em termos de composição e de resposta à afinidade pelo corante. Glomérulos, como eu disse, essencialmente normais. Alças capilares regulares, dá para reconhecer célula endotelial, mesângio, com matriz. Podócitos, sem grandes alterações. Não é uma doença
podocitária, não é uma podocitopatia. A arquitetura glomerular absolutamente preservada. Aqui eu vejo um pedacinho de um túbulo com cilindro. Visto pela impregnação agêntica, as alças capilares são absolutamente regulares, mesanjo na proporção habitual. Os túbulos com alterações degenerativas têm vacúolos, alguns deles já ocupados por esses cilindros de material mais denso. Aquele cilindro, então, que nós vimos, é um cilindro denso, homogêneo e alino, com uma exceção. Na periferia desse cilindro tem uma área um pouco mais clara, e aqui aparecem alguns núcleos celulares. Ele não é um cilindro puro e alino, mas ele tem uma mistura entre um material proteico, que tradicionalmente nós encontraríamos no rim, como proteína de Tan-Horsfall, ou como, por exemplo, um cilindro de albumina, mas também ele tem uma segunda camada periférica, sem fazer um degradê, como se tivesse um core, um núcleo. Ao lado dele tem um outro cilindro, pálido, também parcialmente cercado por um arranjo celular. E isso não é artefato de coloração. Isso, na verdade, significa que eles têm afinidades tintoriais diferentes. Vendo outros cilindros, dilatação dos túbulos, grandes e volumosos cilindros, às vezes impregnados por restos celulares, e às vezes com esse aspecto meio concêntrico de deposição. E interessante, muitas vezes, é ver esse aglomerado celular ao redor de massas de material hialino, como se fossem células sinciciais, se colocando ao redor desses cilindros. A gente vê tanto naquele mais composto que albumina, como naqueles mais claros, com uma frouxidão maior. E aqui, se a gente prestar atenção, tem uma célula gigante, multinucleada, ao redor desse cilindro. Reparem que eles se moldam aos túbulos. Isto é um artefato de retração pela fixação, mas reparem que o cilindro tem exatamente a morfologia do túbulo que ele ocupa. É como se fosse uma massa que ocupasse o interior do túbulo. Aqui, para ver algumas características desse aspecto lamelado, e essas lamelas lembrando um pouco terreno sedimentar, como se as coisas tivessem sido depositadas ao longo do tempo, formando essas massas heterogêneas. Alguns chamam isso de aspecto fraturado. Outras vezes, eles têm formas romboidais, como cristalóides. E a gente vê esse aspecto romboidal, ou às vezes formando pequenas lâminas cristalóides. E às vezes, eles são as únicas alterações que a gente encontra dentro dos túbulos. Pequenas inclusões cristalóides dentro das células dos túbulos, principalmente distais. O aspecto de reação celular ao cilindro, proliferação de células gigantes multinucleadas, não só no interior do túbulo, mas também no interstício. Essas células são de origem diferente, algumas são estiocitárias, macrofágicas, outras são pseudocélulas gigantes, na verdade, associação de células epiteliais que formam essa pseudocélula gigante, ou sincício. O mesmo aspecto aqui, a população celular ao redor do cilindro. E isso faz o diagnóstico morfológico de uma dis- ou paraproteinemia. Ou seja, eu tenho uma proteinemia, ou tenho um distúrbio de produção de proteínas diferentes daquelas que habitualmente eu deveria encontrar. Onde é que isso se enquadra? Enquadra nessa sopa de letrinhas. Então, essa sopa de letrinhas é para quem gosta da patologia moderna, que é cheia de símbolos. Mas eu vou traduzir, porque eu sou do tempo antigo. Mieloma, discrasia plasmocitária, doença por deposição de cadeia leve. Eu estou sendo repetitivo do Zé Augusto, é só para ampliar a importância dele. Doença por deposição de cadeia pesada e a gamopatia monoclonal de etiologia não determinada. O que essas circunstâncias têm em comum? Produção de uma proteína diferente. Quer se materializando na forma de neoplasia de células plasmocitárias, quer se materializando num aumento do número de plasmócitos, porém sem sinais de que seja um processo neoplásico, por excesso de produção, quer seja de cadeias leves ou pesadas, indistinguíveis do ponto de vista histológico, ou pela produção de uma proteína monoclonal da qual nós não conhecemos a origem. Isso tem aparecido cada vez mais, não só associado a outras doenças glomerulares, como isoladamente. Detecta-se a presença desta gamopatia monoclonal e não se acha a fonte de produção. Isso acontece principalmente em pacientes mais idosos. E fica um diagnóstico sem uma doença propriamente dita associada.
mas eles também fazem parte desse mesmo quadro. O grande diagnóstico diferencial, novamente aqui vamos fazer a reverência ao Zé Augusto, é quando a doença acontece no glomérulo e que dá esse padrão nodular, intercapilar, e que forma um arranjo membrano proliferativo, com interposição de células, inclusive nas alças capilares, que lembra muito a nefropatia diabética, mas com pequenas sutilezas. Primeiro, os nódulos são muito regulares. Na nefropatia diabética, eles são muito irregulares. Segundo, tem mais células do que o habitual. A nefropatia diabética costuma ser uma glomerulopatia com pouca proliferação celular. Terceiro, ocupa-se muito espaço endocapilar por células. No nefropatia diabética, ao contrário, nós temos dilatação dos espaços vasculares, formando microaneurismas glomerulares, e não proliferação endocapilar. Mas são diferenças sutis. À primeira vista, tudo isso parece deposição ou nefropatia diabética. E o que é esta condição? Quando nós fazemos a impregnação pela prata, ao invés de termos aquela prata extremamente positiva e lamelar do diabetes, nós temos uma prata positiva com esses furos, como se a coloração não tivesse pegado direito. E isso corresponde a alguma coisa extra que não é matriz mesangial e que está depositada no meio dessa matriz. De certa forma, ampliando esse aspecto de proliferação intercapilar. Uma segunda coisa que nós encontramos muitas vezes nesses casos, e não necessariamente juntas, mas pode ser a única alteração, é que as paredes dos túbulos ficam mais grossas do que os habituais. Paredes tubulares grossas e homogêneas, vistas muito bem aqui pelo PLS. Ou apresentando imagens em duplo contorno. Mesmo que o túbulo esteja ligeiramente atrófico, é uma alteração que a gente não espera por uma simples atrofia tubular. Na atrofia tubular, a membrana engrossa, fica homogênea, mas não delamina. Essa delaminação também é uma dica diagnóstica para esse tipo de processo. Mesmo aspecto a gente vê na impregnação pela prata, em que aparece um material que não se impregna pela prata ao nível da parede dos túbulos. E o grande diagnóstico é pela imunofluorescência, como se detecta a presença da cadeia leve no nódulo, na alça capilar e nas paredes tubulares. Isso em conjunto, mas pode ser separado, e pode ser isolado, e pode ser segmentado. E na microscopia eletrônica, isso não é imunocomplexo. Isso é um depósito de material granular ao longo das alças capilares, particularmente relacionado com os espaços subendoteliais. Daí aquela imagem em duplo contorno que a gente vê nos padrões membrano proliferativos. Uma outra possibilidade, também associada a este quadro de deposição, é esta, em que aparecem nódulos, da mesma forma, intercapilares, só que agora um glomérulo hipocelular. Esses nódulos, se a gente aumentar o contraste, nós vemos que praticamente não envolvem células. E eles parecem mais com um nódulo diabético. Contudo, são muito regulares e distribuídos difusamente. Quando nós fazemos a impregnação agêntica, isso fica absolutamente oposto ao diabetes. No diabetes isso seria positivo e aqui eles aparecem negativos à impregnação, significando que eles não são matriz, e sim um material diferente da matriz intercelular. E vermelho combo positivo, que a gente vê aqui, e que precisa ser confirmado pela luz polarizada. Não basta só corar pelo vermelho combo, mas precisa fazer a polarização para ver os depósitos aparecerem em verde maçã. E na imunofluorescência, da mesma forma, deposição de cadeia leve. Neste caso, mais lambda do que capa. No anterior, mais capa do que lambda. É fácil guardar. Se a amiloidose tem L no meio, cadeia leve. Se a doença por deposição de cadeia leve, é capa. Muito bem. Por que eu não mostrei a fluorescência do nosso caso dos cilindros? Porque esta fluorescência é a mais difícil da gente ter um resultado definitivo. Os anticorpos comerciais contra a cadeia leve, capa e lambda não costumam se ligar aos cilindros quando eles são antigos, e somente quando eles estão na fase muito inicial de deposição. Então, se a gente quiser fazer o diagnóstico de uma nefropatia por cilindros, por cilindros de cadeia leve monoclonal, essa doença tem que ser pega bem no seu início. Caso contrário, eles irão ter capa e lambda na mesma intensidade, e nós não faremos esse diagnóstico. Então, encontrar isoladamente capa e lambda é questão de tempo.
passou de um determinado tempo, isso passa a ser capa e lâmina juntas e a gente não faz o diagnóstico. E o diagnóstico é essencialmente laboratorial. A suspeita é essa. A suspeita é a produção de uma proteína monoclonal com deposição intratubular. A confirmação entra naqueles diagnósticos listados e possíveis. A pergunta é a mesma cadeia leve? Por que é que A faz cilindros? Por que é que B faz glomerulopatia nodular, intercapilar ou membrana proliferativa? E por que C faz amiloidose? Essa talvez seja a grande questão para a gente aprender sobre esse caso. Respostas? Eu não tenho. Nem a literatura tem. A literatura tem conjecturas. Cadeia leve passa pela alça capilar com muita facilidade. Se ela estiver sozinha e estiver na sua conformação habitual. Portanto, não deveria lesar o glomérulo. Passa e vai para o túbulo. No túbulo, ela encontra um terreno propício para a deposição na proteína de Tan-Horstmann, que é para nós essencial para a proteção do epitélio tubular. E nessa proteína, ela encontra a possibilidade de se agregar. Por isso, o processo começa no túbulo distal. E depois vem para o túbulo proximal como um refluxo. E o Fanconi aparece depois. Mas há casos que começam só com lesão do túbulo proximal. Portanto, essa não é a única forma de explicar a deposição de cadeia leve. Aí vem a história. É uma glicosilação ineficiente da cadeia leve, que faz com que ela precipite no túbulo contornado proximal, onde a absorção de glicose acontece, onde tem receptores para esse tipo de cadeia. Mas isto não é o mais frequente, isto é a exceção da regra. Então não há uma explicação profunda a respeito. Mas é a mesma cadeia leve que vai vir pelo tufo capilar e que vai dar glomerulopatia. Você não acabou de dizer que ela passa livremente? Pois é. Em alguns indivíduos, essa cadeia leve entra dentro da alça capilar, passa pelo endotélio e chega no mesanjo também. Não só passa para o lado do espaço urinário, mas passa para o mesanjo. Lá, ela encontra um terreno propício para a deposição. E o mesanjo responde a essa deposição proliferando. A proliferação mesangial chega num ponto tal que o espaço mesangial se torna pequeno. E aí, ela começa a avançar pelo espaço subendotelial e faz o padrão membrana proliferativo. E por que eu faço amiloidose com a mesma cadeia leve? Aí eu tenho que imaginar que eu tenho dois defeitos. Eu tenho que ter a proteína P mal dobrada, mal arrumada, e a produção de cadeia leve. Ou seja, eu tenho que ser azarado duas vezes, para que ela se transforme num depósito insolúvel que tenha, portanto, possibilidade de depositar mesanjo, subendotélio, coração, etc, etc, etc. O que eu queria trazer desse caso, para fazer a associação de ideias, e como eu digo sempre, nosso cérebro ele é viciado sempre no mesmo jeito de pensar, a gente tem sempre que forçá-lo a pensar de outra forma, se a gente quer prevenir o inevitável Alzheimer depois dos 100 anos. Imagens são representações mentais, e elas são criadas pela observação do mundo externo, ou criadas pela nossa interpretação do mundo externo. Elas podem ser reais ou podem ser virtuais. Portanto, elas não precisam necessariamente ser uma reprodução. Elas são representações, o que é um pouquinho diferente. Isso podem ser reais, virtuais e subjetivos. Vamos lá. Imagem vem de origem grega ou latina. O nome imagem é latino, imago. Mas o nome mais antigo de imagem é eidos, que é ideia. E ideia lembra Platão. É o idealismo platônico. A essência das coisas é a ideia. E, portanto, eu não preciso ver o mundo. Eu posso saber o mundo, de alguma forma. Seguinte. Mas, para o mundo moderno ocidental, é ver. E aí vem Aristóteles com o realismo, onde baseou-se toda a teoria a partir de Kant. A coisa que eu vejo, a coisa que eu palpo, a coisa que eu pego, materialisticamente falando. E esta é uma forma também de se caracterizar a representação mental. Qual é o papel de uma imagem? E eu falo de imagem porque o diagnóstico aqui é uma imagem. E a gente faz o diagnóstico por uma imagem, sem qualquer história clínica. A gente faz esse diagnóstico. Pode passar. A imagem é o que o Ricardo acabou de antecipar, por isso que é complicado a gente fazer reunião com ele, porque ele antecipa
antecipo os fatos. Eu achei que você ia esquecer. Visão subjetiva São subjetivas. do texto, ou do aquilo que eu ouço. É uma visão subjetiva do texto. Está aqui para você. E é a construção básica do conhecimento. É assim que a gente constrói o nosso conhecimento através das representações mentais. E a imagem pode ser, como eu disse, material, ou seja, aquela que tem relação com o mundo externo, ou imaterial, aquela que eu construo e que nós sempre construímos. É que a gente desaprendeu a construir essa imagem material quando nos abandonaram de contar contos de fadas. E o homem, frente à imagem, evoluiu por todas essas fases. E que talvez o grande salto qualitativo tenha sido quando a invenção das máquinas de visão, para o macro e para o microcosmo. E aí eu termino com esta imagem, que nada tem, ou será que tem a ver com o nosso caso. Essa imagem é um quadro de 1470, de Polaiolo, que é início do Renascimento. Ela já tem alguma coisa de perspectiva, a gente já vê fundo e a perspectiva aparecendo, mas os personagens ainda parecem flutuando no ar, um pouquinho ainda do estilo anterior, do estilo medieval, que ainda prevalece sem a perspectiva plena de Rafael, por exemplo, de Michelangelo. E não usa muitas cores ainda, não tem o brilho das cores do Renascimento totalmente dito. Mas ele conta uma história. Se a gente não conhece a história, a gente só analisa a imagem. E a imagem pode nos levar a sonhos os mais variados possíveis. O que essa moça faz com esses galhos de árvore sobre a cabeça. Podemos pensar em inúmeras coisas. E que esse rapaz, todo alegre e bem vestido, talvez signifique um arrependido de algum processo que tenha inserido essa galhada à altura dos ombros. De qualquer maneira, conta-se aqui uma história que eu acho que é simbólica. E essa história simbólica, como ela é simbólica, ela não tem explicação racional. Ela entra e faz na nossa cabeça a explicação. Apolo, todo-poderoso, sempre muito preferido de todos, artista, o grande herdeiro de todas as grandes coisas do céu, ou do Olimpo, resolve ter uma disputa com Cupido, ou Eros, e despreza Eros. Eros é uma criança, pensa como criança, vinga-se como criança. E ele insere uma seta dourada em Apolo, a seta do amor, e uma seta de chumbo num objeto de desejo de Apolo, Dáfne, filha de Pineu, o rio mitológico. A seta de chumbo é aquela que nega o amor. E Apolo então passa a sua vida, o seu tempo, naquele tempo mitológico, perseguindo Dáfne, no sentido de extravasar toda a sua vontade, todo o seu desejo. Quando ela, sentindo-se ser alcançada, avista seu pai, o rio Pineu, e pede ajuda. E ele a transforma num loureiro. E por isso, Apolo então consagra o loureiro àquelas metas inatingíveis ou aqueles objetivos inatingíveis que a gente sabe dos Jogos Olímpicos e depois de todas as disputas. Este é o símbolo. O que é a imagem? A imagem simplesmente é aquilo que nós fazemos dela. Como nós a construímos e como nós a adaptamos à nossa vivência. Obrigado. Obrigado, Zé Augusto, pela excelente apresentação. Ficou pouco para me falar, né? Mas esclarecendo algumas dúvidas do Zé Augusto, a paciente não teve controle de peso, o peso dela era de 65 e a função hepática era normal, não foi feito o olho e não foi colocado o resultado da hemofixação porque ela foi mais rápido, a biópsia foi mais rápida do que o resultado da hemofixação. Ela chegou depois do resultado. Mas ao chegar a biópsia, a hemofixação chegou no mesmo dia à tarde, que evidenciou uma proteinúria monoproteínal isolada. A paciente foi avaliada pela hematologia. O mielograma e biópsia de medula óssea mostrou a presença de 30% de plasmócito. Raio-x de crânio e ossos longos, nenhum deles tinha lesões líticas ou fraturas. Foi iniciado decadron e uma diálise externa de manutenção.
Ela, mais ou menos 45 dias após a alta hospitalar, ela evoluiu com quadro de prostração, rebaixamento do nível de consciência, Glasgow 6, CTI, e revelou um AVC de crânio, um AVC isquêmico extenso de tronco, hipertensão intracraniana, levantamento do óbito em 1º de dezembro. Bem, vamos falar um pouquinho de mieloma, só para fechar algumas coisas. O Zé Augusto adiantou muita coisa aqui para mim. Mas mieloma é um clone de células plasmáticas que começa a produzir de forma anômala proteínas monoclonais. Representa 1% dos cânceres, 10% dos tumores hematológicos. A incidência é de 4 a 5 a cada 100 mil habitantes. É mais comum em homens que em mulheres, mais comum em negros do que brancos e asiáticos. A idade média no diagnóstico é 66 anos e apenas 10% em menos de 50 anos. Fatores envolvidos, não é ainda bem estabelecido, mas acredita que há fatores genéticos e uma exposição a pesticida, radiação, aumentando o risco. 97% dos mielomas são secretores e as imunoglobulinas mais encontradas, o Zé Augusto mostrou, é IgG 52%, 21% IgA, capillar 16%, IgD 2%, biclonal 2% e até 6,5% é negativo. O que temos em termos de laboratório para detectar essa proteína anômala, né, esse pico monoclonal? A proteína de Benson Jones, que detecta a cadeia leve, hoje em dia tem mais um valor histórico, foi primeiro descrito em 1845, está completamente abolido na prática clínica, devido à baixa sensibilidade, baixa especificidade, altos valores de falsos positivos e falsos negativos. O que a gente utiliza mais na prática clínica é a eletroforese de proteína sérica urinária como screening, que é sensível a 82% dos pacientes. A imunoeletroforese atualmente está um pouco em desuso em prol da imunofixação, que é o teste que combina a eletroforese e imunoprecipitação. É um exame que é mais sensível, mais rápido e tem a positividade até 93% dos pacientes com mieloma múltiplo. Há também exames quantitativos com técnicas diversas que são utilizados no diagnóstico dos mieloma múltiplos não secretores, aqueles 3%, e mais importante, no acompanhamento do tratamento desses pacientes. Bem, o Zé Augusto até mostrou esse mesmo quadro, a anemia ocorre em 73% dos pacientes, é uma anemia normocítica, normocrônica, devido à invasão do estrômago medular pela massa plasmocitária e pela insuficiência renal crônica. E 10% a gente pode também ver uma macrocitose por deficiência de B12. A dor óssea ocorre em 60% dos pacientes, é uma dor que normalmente é uma dor lombar ou torácica com mais de 2 semanas de duração, piora o movimento, é menos frequente à noite. Em 80% dos pacientes a gente vai ver osteoporose, lesões líticas e até 34% fraturas patológicas. A insuficiência renal, na apresentação, ocorre até metade dos pacientes, por mecanismos heterogêneos, que a gente vai ver a seguir, e até 20% desses pacientes informam insuficiência renal aguda. A fadiga e a astenia, muito relacionado com anemia, hipercalcemia em cerca de 28%, perda de peso e até 34% dos pacientes são assintomáticos no momento diagnóstico. Outras quadros envolvidos é a síndrome do Mucar, compressão radicular e síndrome de hiperviscosidade. Bem, mas tendo um pico monoclonal não quer dizer que a gente tem mieloma múltiplo. Para isso a gente tem alguns critérios, um dos mais utilizados é da Mayo Clinic, que inclui a presença do pico monoclonal no nível sérico urinário, a presença de 10% ou mais de plasmose na medula óssea e a presença de lesão em órgão-alvo, como hemônica PrEP, C de cálcio, hemoglobina insufficient, A de anemia e B de chronic lesion. O diagnóstico diferencial mais importante, que o Dr. Luiz já mencionou, é a gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Ela ocorre em 3% da população acima de 50 anos. Tem uma lesão pré-maligna, segundo muitos hematologistas, e tem uma taxa de progressão de 1% ao ano para a mieloma múltiplo. A característica é um pico monoclonal mais baixo, abaixo de 3 gramas, menos de 10% de plasmose na medula óssea e ausência de lesão em órgão-alvo.
O diagnóstico diferencial importante é mieloma múltiplo assintomático, que tem uma progressão para mieloma de 10% ao ano, não necessita tratamento. A característica é o pico monoclonal com acima de 3 gramas ou acima de 10% de plasmose na medula óssea e ausência de lesões de órgão-alvo. Os diagnósticos diferenciais de mieloma é a macroglobulinemia de Waldenström, plasmacitoma solitário, amiloidose primária, síndrome câncer metastático. Bem, o mieloma pode cursar, como o já mencionou, com vários tipos de patologias renais com mecanismos muito heterogêneos entre si. A nível glomerular, amiloidose, a doença de cadeia leve, muito raramente pesada, a crioglobulinemia, doença membrana proliferativa. Nessas situações a gente tem consumo de complemento, e até agora eu não cheguei à conclusão porque ela teve consumo de complemento, sendo que não houve complemento, os glomérulos estavam intactos. A nível tubular, o fim do mieloma, é questinotropatia, né? A síndrome de Fanconi adquirida, acidose tubular distal, que foi mencionada, a nível intersticial, infiltração plasmócitos e nefrite intersticial. Bem, diante do paciente com mieloma insuficiência renal, qual a patologia mais frequente? Em estudo de autópsia, biópsia do rim ativo, a grande maioria era mieloma, 40% a 63%. 10 a 26% doença de depósito de cadeia leve e 7 até 30% amiloidose. Crioglobulinemia, apenas 1%. Bem, o rim do mieloma é qualquer lesão crônica ou aguda ocasionada por esse excesso de insulina de cadeia leve monoclonal. Normalmente excretamos pequenas quantidades que são livremente filtradas e absorvidas ativamente por tubo proximal. Como esse mecanismo é saturado nessa situação, há essa excreção aumentada e a patologia desenvolve dois mecanismos principais: a lesão tóxica direta no túbulo e a precipitação e obstrução intratubular nos tubos distais e coletores com as proteínas de Tan-Rosmo, formando aqueles cilindros que o Dr. Luiz Moura mostrou, com reação epitelial, ruptura tubular, nefrite intersticial, fibrose e atrofia tubular. No rim do mieloma, a maioria tem proteinúria, mas apenas 10% sim nefrótica. 40% não tem normalmente diagnóstico prévio de mieloma, e apesar do tratamento agressivo, 65% vai evoluir com insuficiência renal crônica. Há em torno de 10% de óbitos nos primeiros 60 dias, a primeira causa de infecção e a segunda insuficiência renal. E o diagnóstico definitivo é a biópsia renal. A gente tem uma tabela aqui, eu acho que não ficou tão legal, mas são 105 casos de mieloma, 48 com rim do mieloma, 22 com depósito de cadeia leve e 35 de amiloidose. Os pacientes com rim do mieloma apresentam níveis mais baixos de hemoglobina, níveis mais altos de cálcio e creatinina, uma porcentagem maior de insuficiência renal aguda, 48% contra 23% e 3%, níveis mais baixos de proteinúria, 10%, 18%, 54% de amiloidose, e um prognóstico pior também. A sobrevida média em diálise é 6% na nefropatia no rim do mieloma, 48% no depósito de cadeia leve e 22% na amiloidose. Bem, já foi citado os fatores que promovem, além dos altos níveis de cadeia leve, é a desidratação, diurese de alça, uso de anti-inflamatório, rádio contraste, hipercalcemia. E o tratamento do mieloma envolve 3 medidas: tratamento esportivo, que é o controle da dor, prevenção de insuficiência renal, tratamento de infecções, hipercalcemia, transfusões, uso de eritropoetina, e a quimioterapia. As drogas de primeira linha, desde a década de 60, tem sido a prednisona e o melphalan, tem tomado lugar dessa medida a dexametasona isolada ou é associada à talidomida, porque a dexametasona tem sido comprovada que ela é capaz de reduzir os níveis de imunoglobulinas mais rapidamente que o melphalan e a prednisona. De segunda linha, há vários tipos, como a torpesamida, que é o Velcade e outros quimioterápicos, mas o que tem melhor resposta realmente é o transplante autólogo de medula óssea, que é realizado nos pacientes mais novos, sem contraindicação, e tem uma sobrevida quase o dobro daqueles que só realizam quimioterapia.
Chama atenção que o transplante raramente é capaz de erradicar esse clone plasmático, inclusive podendo ser repetido. Com relação ao rindomieloma, a medida mais importante é a hidratação vigorosa com isotônicos, na tentativa de promover a isovolemia, o débito urinário acima de 3 litros. Isso tem um nível de evidência 1B, assim como o uso precoce da dexametasona, porque ela diminui mais rapidamente a produção das imunoglobulinas de cadeia leve. E o tratamento da hipercalcemia severa. Se não responder com o uso de fluidos, né, o uso de bifosfato deve ser utilizado. Também tem um nível de evidência 1B. A hemodiálise, quando peritoneal, pode ser utilizada e elas têm até um pequeno potencial na remoção da imunoglobulinas. Se a gente for utilizar plasmaféres, também é ópcia pela hemodiálise, porque a gente pode usar o mesmo acesso. Além, logicamente, tratar a hiperuricemia, evitar agentes nefrotóxicos, como anti-inflamatórios, diuréticos de alças e radiocontraste. Quanto a plasmaféres, a gente não tem ainda na literatura um consenso. Há 2 pequenos estudos que mostraram um benefício com redução da mortalidade e da taxa de dependência de diálise, mas houve esse estudo maior em 2005, com 97 pacientes. Eles fizeram, é um estudo multicêntrico, randomizado. Eles fizeram 2 braços, um com quimioterapia e outro quimioterapia e plasmaféres. Ao final de 6 meses, o índice de óbito, dependência de diálise e taxa de insuficiência renal crônica abaixo de 30 foi igual. Então, os autores concluíram que não era para se utilizar de forma rotineira a plasmaféres. Mas esse estudo foi muito criticado porque eram poucos que tinham biópsia, 60% que tinha proteína de cadeia leve na urina, e o braço da quimioterapia isolada, ela tinha uma porcentagem maior de utilização de dexametasona em relação ao que fez o plasmaféres. Então, talvez há um benefício sim de utilizar a plasmaféres em casos específicos, principalmente nos casos de insuficiência renal aguda com rindomieloma comprovado na biópsia, naquelas apresentações clínicas muito sugestivas com altos níveis de imunoglobulina de cadeia leve estérica urinária. São realizadas 5 a 7 sessões, no intervalo de 7 a 10 dias. No final do primeiro ao segundo dia, dosado o nível sérico, podendo ser repetido. Isso tem um nível de evidência 2B. Bem, quanto ao prognóstico, a sobrevida em geral do mieloma é 36 meses. Com relação ao transplante, vocês viram de 68 meses. Em 5 anos, 18 a 25%, né, dos pacientes estão vivos. Um dos principais fatores que determinam o prognóstico é o nível de creatinina na apresentação. A creatinina abaixo de 1,4, a sobrevida média 44 meses. De 1,4 a 2, 18 meses. Acima de 4, em torno de 4 meses. Outro fator importante é se o paciente foi respondedor ou não à quimioterapia. Se ele respondeu, a sobrevida média é 47 meses. Se não respondeu, 17 meses. Transplante renal no rindomieloma, a experiência é pontual e não há um consenso também. Muito obrigada pela atenção. Eu quero aí agradecer a presença de todos, em especial a Michele, agradecer o Zé Augusto por essa disponibilidade, né, de abandonar temporariamente a litíase e rever uma nefropatia não litiásica, né? Agradecer o Moura, mais uma vez nos brinda aqui, pedir desculpa porque eu estava comentando com ele que a subjetividade é uma coisa muito própria dos deficientes visuais, principalmente os que têm noção de vultos como eu, né? E achei que ele não ia me citar ali, né, entre aquelas imagens. Por isso que eu antecipei, ele estava brincando com ele, que eu falo com o Fernando aqui quando eu vou começar. Eu falo, Fernando, me posiciona, porque eu ainda não decorei a estereotaxicidade dessa sala. Então, a subjetividade da imagem fica prejudicada. Então é isso aí, eu queria agradecer a presença de todos e lembrar mais uma vez, quinta-feira, e reforçar o convite para o almoço que a ABT patrocina.